Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estar meditando na palavra, a gloriosa, a maravilhosa palavra de Deus. Essa palavra que ela é viva, ela é eficaz. Vamos estar mais e mais adorando o nome dele. E vamos estar mais e mais ouvindo da palavra e meditando na palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos esperar alguns minutos para os irmãos estarem entrando nessa live. Creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. As Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Glória a Deus. A minha mãe já está conosco, que Deus abençoe. Minha mãe e meu pai também. Que Deus possa estar abençoando com saúde, protegendo, livrando de todo mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar na palavra falando da graça de Deus. Glórias a Ti, Jesus. Vamos aguardar mais alguns minutos e já estaremos meditando na palavra de Deus. Glória a Deus. O som está bom, não está muito alto. Glória a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. E você que pode compartilhar essa palavra, compartilhe no grupo do WhatsApp, no Facebook. Esteja abençoando, através dessa palavra, muitas pessoas podem ser abençoadas e edificadas. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Então vamos estar meditando na palavra de Deus, e a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em Efésios, capítulo 2, no versículo 8. É um versículo bem conhecido da Bíblia Sagrada. Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Vou até repetir esse versículo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. O que significa graça? O significado da palavra graça é o favor imerecido que Ele concede a nós. É a bondade e o amor divino oferecido gratuitamente, sem que possamos merecê-los ou conquistá-los por nossos méritos. Nós não merecíamos a graça de Deus. Nós não merecíamos a misericórdia de Deus, mas Ele nos concede essa graça, essa misericórdia. Como diz a palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se você está aflito durante esse dia, foi um dia atribulado, foi um dia de lutas, mas creia que Deus está no controle e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, isso que nós temos que buscar
buscar que pedir a misericórdia do Senhor, pedir a graça do Senhor. Nós não merecíamos nem a graça e nem a misericórdia, mas Ele nos concede. Glória a Deus. Temos alguns aspectos fundamentais da graça de Deus. Primeiro aspecto, a graça salvadora. Deus nos salva por meio da fé em Cristo Jesus, sem exigências de obras ou méritos humanos. Então, Deus nos salva mediante a fé que nós temos nele. Por isso que é muito importante, irmãos, a nossa fé nunca diminuir. Nós temos que sempre estar em comunhão com Deus, glorificando o nome dele. E ele não tem exigência de obras ou méritos humanos. Ele nos concede essa graça que nos salva, e é por meio da fé. Por meio da fé, somente por meio da fé. Temos um outro aspecto, a graça sustentadora. Como diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. A graça não apenas nos salva, mas nos fortalece em tempos de dificuldade. Então, quando nós estamos passando por lutas, por provações, a graça de Deus, ela nos salva, ela nos fortalece. Como diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós nos sentimos fracos, a graça do Senhor nos fortalece. Glória a Deus por essa palavra. Um outro aspecto da graça de Deus, é a graça transformadora. Como diz em Tito 2:11-12, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos de maneira sensata, justa e piedosa. Glória a Deus. A graça nos capacita a viver uma vida santa e agradável a Deus. Então, pela graça, nós nos sentimos para vivermos para agradar a Deus, somente para agradar a Deus. Nós não vamos fazer coisas que desagradem a Deus. Nós somos pecadores, cometemos erros, mas a partir da graça que Deus nos deu, que nós não merecíamos, nós pedimos perdão e fazemos somente a vontade de Deus. Glória a Deus. Um outro aspecto da graça de Deus é a graça abundante. Como diz em Romanos 5:20, o pecado abundou, mas superabundou a graça. Então, como eu falei, nós somos pecadores. Se nós pecamos, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, ela nos fortalece. Se nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, através da graça, através do Espírito Santo, Ele nos perdoa. Então temos que estar pedindo perdão pelos nossos pecados, orando a Deus, clamando a Ele, pedindo a misericórdia dEle, para que Ele tenha misericórdia de nós. Muitas das vezes nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e não temos nem palavras para falar com Deus.
Comigo já aconteceu isso, de não ter palavras para falar. Mas temos que pedir misericórdia. Vai orando e pedindo: Deus, nos dá misericórdia. Me dá misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador, eu sou falho, mas eu estou aqui para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por mim. Agradecer pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelo que o Senhor tem me dado. Agradecer pela família que o Senhor me deu. Agradecer pelos bens que o Senhor me deu, que tudo provém dele. Glória a Deus. Agradecer pelos cuidados que ele tem conosco. Então, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, Deus, ele é misericordioso e ele é gracioso. E ele tem uma graça tremenda. E nós não merecíamos essa graça de Deus. A graça de Deus nós não merecíamos. Como nós não merecíamos estar aqui hoje. Mas Jesus Cristo morreu numa cruz para nós estarmos aqui. Ele levou sobre si todas as nossos pecados, as nossas iniquidades, e por meio dele nós somos sarados, como diz em Isaías 53. Então temos que agradecer a ele, irmãos, em todo o tempo, por tudo que ele tem feito por nós. Não importa o tamanho do pecado, não importa o pecado, mas a graça de Deus é maior e está sempre disponível para nos restaurar do pecado. Uma condição humana antes de Cristo. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Antes de Cristo, antes de nós aceitarmos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então estávamos mortos, nós estávamos atolados nos pecados, fazendo a vontade do mundo, antes de aceitar a Cristo. Nós éramos escravos do pecado e estávamos sob a influência de Satanás, porque quem governa o mundo é Satanás. Se você não está em Cristo, você está fazendo a vontade de Satanás. O diabo anda ao derredor a quem ele possa tragar. E ele está furioso para destruir famílias, irmãos. Então devemos estar vigilantes. Não podemos abrir brechas para o inimigo entrar na nossa vida. É através dessas brechas que o inimigo entra e destrói uma família. Então vamos cuidar, irmãos, vamos vigiar, vamos estar clamando a Deus para nos livrar das astutas ciladas do diabo. Que o diabo é sujo, o diabo ele quer destruir família, porque ele não tem família e quer destruir família. Ele quer levar pessoas ao suicídio, ele quer levar pessoas a fazer coisas erradas, a matar, a fazer coisas erradas. Então, temos que estar vigilantes, temos que estar mais e mais clamando a Deus, pedindo a misericórdia dele, para ele nos guardar, nos livrar de todos os dardos inflamados do maligno. A nossa natureza pecaminosa e justa, a justa ira de Deus sobre nós pecadores. Então, nós tínhamos uma natureza pecaminosa e nós tínhamos que enfrentar a ira de Deus. Como é difícil enfrentar a ira de Deus, porque Deus é amor. Ele não quer se irar conosco, mas quando nós estamos fazendo a vontade do diabo, quando nós estamos cometendo pecados, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do mundo, Deus se ira, porque Ele quer
nos resgatar, mas Ele também dá o livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio para escolher em que caminho que nós vamos tomar, em que caminho nós vamos seguir. Se é pelo caminho largo, o caminho dos deleites, dos pecados, de tudo que há nesse mundo, dos prazeres momentâneos, ou o seu caminho estreito, que nos leva a Deus. Então é muito importante, irmãos, nós estarmos totalmente na dependência de Deus, estarmos totalmente focados em fazer a vontade de Deus. Que Deus, ele é maravilhoso, irmãos. A partir do momento que nós aceitamos ao Filho dele, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, nós somos uma nova criatura, nós pensamos de modo diferente. Então, a partir desse momento, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar para onde nós devemos ir. Ele não vai nos guiar por caminho que não agrada a Deus. Então nós temos que sempre seguir, pedir a direção do Espírito Santo em tudo que formos fazer. Pedir a direção de Deus em tudo que formos fazer. Se é para abrir um negócio, se é para qualquer coisa que você for fazer, primeiro peça a direção a Deus. Que se você pedir direção a Deus, Ele vai te responder e você vai ser bem-sucedido nessa proposta, nessa coisa que você está idealizando. Então, mas vamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele é mais importante que tudo. Ele é mais importante até que a nossa família. Nossa família não pode estar acima de Deus. Deus é em primeiro lugar. Daí vem a família e vai vindo. Nosso trabalho, então vai. Mas em primeiro lugar a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Glória a Deus. A salvação pela graça de Deus. Deus é rico em misericórdia e o seu grande amor por nós. Deus nos ama. Deus, ele é misericordioso. Como eu já falei, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Deus nos concede uma vida nova em Cristo Jesus. Glória a Deus, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos uma nova criatura. Nós não pensamos como pensávamos, nós não fazíamos aquelas coisas que fazíamos antes, aqueles pecados, não cometíamos aqueles pecados. Somos uma nova criatura, irmãos. Nós somos criados para as boas obras em Cristo. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o que é boas obras? Nós fazermos o bem. Fazermos o bem para a nossa família, prover o sustento da nossa família, ser sacerdote no caso do marido, ser o sacerdote do lar, no caso da esposa, ajudadora. Então, as boas obras é nós fazermos boas coisas, ajudarmos o irmão, uma pessoa que esteja precisando. Então, esse é boas obras. Fazermos boas obras no reino de Deus também. Então, é muito importante nós fazermos boas obras. E nós somos feitura de Deus. Nós fomos feitos por Deus. E esse Deus que nós servimos é misericordioso. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus preparou boas obras para que andemos nela. Glória a Deus. E eu quero me ater agora no versículo que eu li,
no começo, que é Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vivemos em um mundo onde muitas coisas são conquistadas pelo esforço humano. Mas a salvação não é assim. Esse texto de Efésios 2:8 nos ensina que a salvação é um presente de Deus, fruto da sua graça e não pelo que podemos merecer. Nós não merecíamos essa salvação, mas Ele nos deu. A graça de Deus é a fonte da salvação. Graça é favor imerecido, como eu já falei. Nós não merecíamos essa graça. É como se nós ganhássemos um presente e nós não fizemos nada para receber esse presente. Não é nosso aniversário, não é nada. E nós ganhamos um presente. Isso que é a graça de Deus, que nós não merecíamos, mas Ele nos dá. Não fomos salvos para os nossos méritos, mas porque Deus nos amou primeiro. Como diz em Romanos 5:8, que até eu vou ler para os irmãos aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, nós sendo pecadores. Então, a partir do momento que Jesus Cristo morreu por nós, Ele morreu para nos resgatar, para nos livrar de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Nós temos que agradecer a Ele por tudo o que Ele fez na cruz do Calvário por nós. A fé é o meio pelo qual recebemos a salvação. A fé não é uma simples crença, mas uma entrega total a Cristo. Quanto mais nós entregamos a Cristo, nós nos derramamos na presença de Cristo, mais a nossa fé aumenta. Se você ora pouco, você tem pouca fé. Se você ora bastante, você vai ter bastante fé. A tua fé vai ser fortalecida através da oração, através do jejum, né? Então, temos que estar orando a Deus, buscando a presença dele, para nossa fé não desfalecer. E se a nossa fé desfalecer, causa o desânimo. E o desânimo é algo muito perigoso, irmãos. Porque uma pessoa desanimada, muitas das vezes ele não fica só ele desanimado, mas ele desanima os que estão à volta dele. A esposa, os filhos, os irmãos na igreja. Então temos que estar animados, temos que estar alegres pelo que Jesus fez por nós. Ele deu os livramentos que nós nem percebemos ainda hoje, né? Então temos que estar alegres, nunca desanimar. Nós somos humanos, às vezes bate aquele desânimo, mas é normal. Mas nós não podemos deixar o desânimo fazer parte da nossa vida. Nós temos que nos animar no Senhor, e através da oração, da nossa comunhão com Deus, a nossa fé somente aumenta e o desânimo não tem lugar. Então, temos que estar vigilantes nesse quesito, irmãos, que não podemos desanimar. Muitas pessoas ficam desanimadas, eu quero parar com tudo, não quero parar com tudo. E é isso que o diabo quer. Quer que você desanime, quer que você pare com tudo. Então, se você parar com tudo, ele já está agindo na tua vida. Porque ele já vai abrir uma brecha para ele agir na tua vida. Então, por mais que nós estejamos desanimados, porque é normal, que nem eu já falei, né? É normal a gente desanimar, tem um momento de desânimo. É normal, né? Nós não vamos ficar sorrindo 24 horas por dia. Tem lutas, tem provações, mas nós não podemos deixar o desânimo
sobressair na nossa vida. Então, quando começar a pintar aquele desânimo, dobre o teu joelho, feche a porta do teu quarto, dobre o teu joelho e clame ao Senhor. Senhor, me anima. Senhor, me dá graça. Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus vai te fortalecendo. E a tua fé vai sendo renovada. A tua fé vai sendo restaurada. Glória a Deus. Não basta apenas saber sobre Jesus, não é necessário a gente saber só sobre Jesus, mas temos que confiar nele e segui-lo. A confiança em Jesus é primordial, irmãos. Nós temos que estar confiantes que Jesus sempre tem o melhor para nós. Não importa o que você esteja passando, mas ele sempre tem o melhor para nós. E ele não vai dar um fardo maior que nós podemos carregar. Então as lutas vêm, os problemas vão aparecer, mas Jesus é o nosso amigo, ele está do nosso lado para nos ajudar, e ele está no controle de todas as coisas. Amém? A fé nos conecta ao plano de Deus e transforma nossas vidas. A fé, ela nos conecta ao plano que Deus tem para nós. Deus tem um plano para nós. Se você está aí assistindo essa live, se você está vivo com saúde, é sinal que Deus tem um plano na sua vida. Se o seu plano de Deus já tivesse se cumprido na tua vida, você não estaria mais aqui. Mas se você está aqui, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito para você. E Deus é maravilhoso, irmãos. Ele cumpre propósito, ele é fiel para cumprir as promessas que ele faz para nós. Deus ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E ele fez promessas para nós desde o ventre da nossa mãe. E ele sabe a hora certa de cumprir essas promessas, esses propósitos que ele colocou para nós. Muitas das vezes nós nem sabemos o propósito que Deus tem para nós, alguns propósitos, mas ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele tem uma promessa na tua vida, se tem um propósito, pode ter certeza que no tempo dele vai ser cumprido. Glória a Deus. A salvação é um presente e não uma recompensa. Se fosse por mérito, estaríamos sempre inseguros sobre a nossa salvação. E uma pergunta que eu faço para os irmãos: você tem certeza da tua salvação? Eu tenho certeza da minha salvação. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Se você estiver meio assim, inseguro quanto à sua salvação, é hora de dobrar teu joelho e clamar a Deus. Porque nós temos que ter certeza da nossa salvação. Nós temos que ter certeza quando Jesus Cristo voltar a essa terra, que está muito próximo, nós iremos subir com Ele nos ares. E eu quero estar lá. E eu quero que você que está assistindo essa live também esteja junto comigo. Então, vamos ter certeza da nossa salvação. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Se você estiver inseguro, clame ao Senhor. Peça misericórdia para Ele. E faça tudo para glorificar o nome dEle. Como diz em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, tudo para glorificar o nome dEle. A partir do momento que você entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele conduz do melhor, do jeito dEle, que é o correto. Então temos que estar mais e mais na presença dEle.
Deus oferece esse presente e a nossa parte é aceitá-la. Então, nós temos que aceitar. A salvação é um presente que Deus nos deu. E nós temos que aceitá-la e ter certeza que esse presente é para nós, e nós, quando Jesus voltar, nós vamos estar com Ele. Isso nos enche de gratidão e nos motiva a viver para Ele. Temos que viver para Ele, irmãos. Temos que viver para glorificar o nome dEle. Temos que viver para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, de uma enfermidade que Ele curou, que Ele deu. Deus é um Deus maravilhoso, irmãos. Ele cura, Ele restaura, Ele liberta do vício da droga, Ele liberta do álcool, do cigarro, Ele liberta de tudo, irmãos. Para Deus não tem impossível. Então, temos que agradecer a Ele. E temos que exercitar a nossa gratidão. E a nossa motivação tem que viver para Ele. Tem que ser de viver para Ele. Viver para glorificar o nome dEle. Temos que parar de tentar merecer o amor de Deus. Ele nos ama plenamente. O amor dele é maravilhoso. É um amor ágape. Então, nós não merecemos, mas Ele nos ama. Muitas das vezes nós entristecemos o coração dele, mas Ele nos ama. Muitas das vezes nós cometemos pecados, pedimos perdão e Ele nos perdoa. Então, Deus é maravilhoso, irmãos. E temos que estar espalhando a palavra de Deus aonde nós formos, para que mais pessoas possam estar agradecendo, estar aceitando a Jesus Cristo como único Salvador, e para ser salvo. Então temos que estar evangelizando, temos que estar falando do amor de Deus. Que Deus, Ele ama todos, mas muitos não querem vir até Ele. Mas Ele ama toda a humanidade. Não ama eu só e você, Ele ama todos. Mas precisa aceitar a Jesus como único suficiente Salvador. Então, por nosso meio, através da nossa pregação, pessoas podem se chegar a Ele. Através da nossa pregação, de falar do amor de Deus, essa pessoa pode se chegar a Ele e aceitar a Jesus como único suficiente Salvador. Temos que confiar na suficiência, graça de Deus. Quando nos sentimos fracos, a sua graça nos fortalece. Devemos viver com gratidão uma vida transformada pela graça, reflete o amor de Deus para conosco. A salvação é o maior presente que podemos receber. Que essa verdade nos leve a confiar mais em Deus. Mais ainda que nós confiamos. Viver com humildade. Devemos ser humildes, irmãos. A humildade é a chave, porque nós não podemos ser soberbos. Só porque eu tenho mais que o outro, eu vou pisar no outro. Não é assim que funciona. Ama teu próximo como a ti mesmo. Nós não devemos ser soberbos, devemos ajudar as pessoas que estão precisando. Isso é humildade. Nós sermos humildes, nós sermos que nós diminuamos cada vez mais e que Deus cresça nas nossas vidas.
que nós diminuamos cada vez mais e que Deus cresça cada vez mais nas nossas vidas. Que essa verdade nos leve a confiar mais em Deus, viver com humildade e compartilhar essa graça com os que ainda não conhecem. Isso que eu estava falando, é muito importante nós estarmos compartilhando. E nós podemos compartilhar através de uma palavra, através de uma conversa no teu trabalho, na faculdade, onde você estiver, falando do amor de Deus. Ó, Deus te ama, Jesus te ama. E às vezes por uma frase que você fala, Jesus te ama, o Espírito Santo já começa a trabalhar na vida dessa pessoa. E essa pessoa já é tocada a aceitar a Jesus, a querer saber mais e mais de Jesus. Então, nesses últimos tempos, irmãos, nesses últimos tempos que estamos vivendo, temos que evangelizar, temos que espalhar a santa palavra de Deus. Temos que falar o quanto Jesus nos ama, o que Ele resgatou de nós do pecado, e darmos um bom testemunho, pegar e testemunhar para as pessoas do que Deus fez na nossa vida. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Então fique com esse versículo 8 de Efésios. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, ela é imerecida, nós não merecíamos, mas Ele nos deu. A graça de Deus é maravilhosa. Nós sentimos a graça de Deus, a presença dEle, através do Espírito Santo. Então que possamos estar mais e mais sentindo a presença dEle, que só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Essa palavra foi curta, mas essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero cumprimentar os irmãos que estão conosco. Hoje eu só tenho minha mãe assistindo, então que Deus abençoe minha mãe, meu pai, e Deus abençoe os irmãos que vão assistir depois dessa live também. Que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, pessoas podem ser edificadas através dessa palavra. Então, os irmãos que precisam de oração, coloca para nós aí, vamos estar orando. Se minha mãe tiver algum pedido de oração especial, vamos estar orando. Eu só vou tomar um golinho de água porque a boca secou. Eu peço oração também pelos irmãos, para minha família, por mim também. E vamos orar um pelos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Nenhum pedido de oração? Então vamos orar. Vamos estar orando, então, clamando a Deus, pedindo a graça dEle, pedindo a misericórdia dEle. Glória a Deus. Então vamos estar orando. Amado Deus e querido Pai, a Tua palavra foi pregada. A Tua graça é o que nos basta, Senhor. Muito obrigado por o Senhor nos dar essa graça, nos dar a misericórdia, Senhor. Oh, Jesus querido, nós somos pecadores, mas a Tua graça nos fortalece, Senhor. A Tua graça nos basta. Abençoa cada irmão que está assistindo essa live, e os irmãos que vão assistir também mais tarde. Que nós possamos estar mais e mais na Tua presença, que mais e mais possamos adorar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Derrama do Teu Espírito Santo sobre mim, sobre cada um que está assistindo essa live, Senhor. Queremos ser revestidos com o Teu Espírito Santo. Queremos ser cheios da Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez lá na cruz do Calvário por nós. O Senhor morreu, o Senhor sofreu
naquela cruz, para que nós estivéssemos aqui hoje, para estar pregando a Tua palavra, para estar espalhando o Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família, Senhor. Se estiver algum da nossa família, de quem estiver assistindo essa live enfermo, entra com a cura, Senhor, nesse instante, Senhor. Entra com a cura na vida dessa pessoa, Senhor. Abençoa também a vida do Adriano, da Neuci, Senhor. Abençoa também a vida da Ana, que está se recuperando, Senhor. Entra também com a cura na vida dela, tanto a cura física como a cura espiritual, Senhor. Abençoa também a tia Valquíria, abençoa a Dona Neuci, o Conrado também. Esteja abençoando essa família, Senhor. Oh, Jesus querido, esteja dando graça, esteja dando misericórdia, Senhor. Esteja derramando da Tua misericórdia sobre essa família, Senhor. Esteja abençoando em especial o Adriano, Senhor. Que ele possa estar passando nesse exame, Senhor. Oh, Jesus querido, para ele renovar essa carteira, Senhor. Entra com a provisão na vida dele, Senhor. Entra com essa provisão, Senhor. Oh, Jesus querido, Teu Espírito Santo me diz para falar isso, Senhor. Entra com a provisão na vida dele, Senhor. Que ele possa estar renovando essa carteira, Senhor. Para que ele possa estar trabalhando para sustentar a sua família, Senhor. Esteja abençoando a vida dele, Senhor. Que ele possa estar mais e mais na Tua presença, Senhor. Abençoa também a Neuci também, Senhor. A família inteira, esteja abençoando, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Esteja abençoando a cada irmão que está assistindo essa live, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus querido, estamos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Estamos aqui para adorar o Teu nome, Senhor. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença e pela oportunidade que nos concede de estar mais uma vez aqui para glorificar e exaltar o Teu nome e pregar a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. É que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. A irmã Neuda também está conosco, que Deus abençoe. Paz do Senhor. Essa palavra que nós pregamos aqui, a palavra do Efésios 2, versículo 8, que fala sobre a graça. Glória a Deus. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, nós vamos estar mais uma vez aqui para estar meditando na palavra de Deus. E fique com essa palavra, irmãos, que essa palavra possa penetrar no coração dos irmãos. A graça do Senhor nos basta e temos que estar mais e mais na presença dEle. Glória a Deus. Só queria dar um aviso, amanhã vai ter o culto, a campanha do clamor, vai começar a campanha do clamor no Ministério Avivamento Pleno. Rua Couto Magalhães, 1133. Os irmãos estão convidados para estar lá adorando a Deus conosco, às 20 horas. E sexta-feira também, o pastor William vai estar fazendo live no Ministério Avivamento Pleno, na página do Ministério Avivamento Pleno, às 11 horas da noite. Se os irmãos quiserem acompanhar, é às 11 horas da noite, às 23 horas, na página do Ministério Avivamento Pleno. Que Deus possa abençoar a cada irmão que esteve conosco. Que Deus possa estar fortalecendo. Que Deus possa estar dando graça, sabedoria. Que Deus possa estar derramando do Espírito Santo na vida de cada um. É que eu peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada irmão em nome de Jesus.